Paizinho, oh Deus, quando de fato nós estamos satisfeitos no Senhor, Pai, como disse Paulo, o Senhor é suficiente, Deus. Se houver alguma murmuração, alguma reclamação de vazio ou de necessidade, Pai, é porque ainda nos falta a satisfação no Senhor. Que a Tua palavra, Deus, juntamente com toda a adoração nessa noite, venha, Pai, no nome de Jesus, preencher, Senhor Deus, toda a necessidade, Pai, do vazio que sempre há no nosso coração, Jesus. Mas que esse vazio, Deus, venha ser preenchido pelo Senhor, Pai. E aí ficaremos satisfeitos, Pai. A vida fica mais leve, mais suave, mesmo em meio, Deus, às muitas guerras, Pai. Por isso, no nome de Jesus que nós oramos, entregamos já a Deus a Tua palavra que vai ser lida agora. Que nada venha, Deus, tirar a nossa atenção, o nosso coração, os nossos olhos e a atenção da Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém, Deus. Apocalipse capítulo 3. Quero te chamar a igreja para na quinta-feira estarmos aqui, teremos a ceia do Senhor. Então, venha celebrar conosco a ceia do Senhor na quinta-feira. Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Amém, irmãos? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Misericórdia. Venho em breve, glória a Deus. Retenha o que você tem, para que ninguém o tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, queridos. Eu quero começar com uma pergunta nessa noite. Dizem que tem que ligar, né? Essa é a pergunta. Estamos atentos e prontos para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, mesmo quando temos pouca força? Você está atento, ligado em tudo. As oportunidades, mesmo quando você se sente
fraco. Porque esta igreja, Jesus diz que ela tinha pouca força, mas mesmo assim ela guardou a palavra e o nome dele. Irmãos, a igreja de Filadélfia, sendo uma das 7 igrejas, ela se destaca aqui pela sua fidelidade e pela maneira que aproveitou as oportunidades e a oportunidade que o próprio Cristo deu para ela. Era uma igreja que estava localizada em uma cidade que tinha muita valorização da cultura grega, e essa cultura poderia influenciar diretamente a própria vivência da igreja. Mas essa igreja se manteve fiel à palavra de Deus e ao nome de Jesus, mesmo sendo uma igreja fraca. E fraca aqui não é o conceito que nós temos de força. Uma igreja que era oprimida pela cultura externa, mesmo assim ela se mantinha fiel à palavra e ao nome de Jesus. Ou seja, eu posso me manter fiel mesmo em meio às minhas fraquezas, pois Paulo já disse isso, e vou falar isso mais à frente. Então, não há justificativa para o pecado, para o erro, ou para não nos mantermos fiéis ao Senhor. Essa igreja se manteve fiel ao Senhor Deus, mesmo aparentemente sendo uma igreja de pouca força. Não quer dizer que ela não tinha força, ela tinha pouca força. E às vezes nós nos sentimos assim. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguns que estão se sentindo um pouco fraco, ou com pouca força. Até tem ânimo para fazer algumas coisas, mas outras, entretanto, não consegue fazer. É nesse momento que Deus diz assim: é assim que eu te quero. É desse jeito que eu vou trabalhar em você e através de você. É porque quando eu estou forte, eu sou fraco. E é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque é na fraqueza que eu dependo dele, que é a força. E quando eu sou forte, eu dependo de mim. E aí eu não recorro àquele que é forte e maior do que eu. Aí entra a prepotência, a arrogância de que eu vou fazer. E quando eu sei que eu não posso fazer, eu dependo daquele que tem força maior. As coisas acontecem. Tudo que nós já fizemos aqui, todos nós já fizemos, na nossa força, eu tenho quase que certeza, 98%, para não falar 99,999, deu ruim. Portanto, nessa noite, crescendo na fidelidade, esse é o nosso tema nessa noite. Estou passando para frente e crescendo na fidelidade mediante as oportunidades. Há uma frase que diz o seguinte: 3 coisas que não voltam na vida. Há muitas outras, né? Mas é a frase. Uma palavra maldita, uma palavra que não se encaixa na hora da raiva, na hora da dor. Você falou aquela palavra, aquela, isso. Ela não volta. Não volta. A gente pode pedir perdão e deve, desculpar e deve, mas a palavra não volta. É um vento, foi. A pessoa vai perdoar, vai ficar tudo bem, mas a palavra não volta. A palavra de hoje que estou lançando para os irmãos, ela não volta. Inclusive a palavra diz que ela não volta vazia. Segunda coisa, que não volta jamais. Uma palavra lançada, uma flecha lançada. É evidente que uma flecha não volta. Ou ela atinge o alvo, ou não, mas ela não volta. E a terceira coisa que não volta jamais, uma oportunidade perdida.
Ah, pastor, já tive sim uma segunda oportunidade no mesmo tempo e espaço, no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Impossível, só se você voltou no tempo. E aí você me diz o segredo. 3 coisas que não voltam na vida: palavra, flecha e oportunidade. Essa igreja aproveitou a oportunidade para se manter fiel. Então, igreja, no nome de Jesus, irmãos, amigos, nessa noite, essa é a minha e a sua oportunidade. Amanhã não existe. O ontem já foi. O que nos sobra é agora. É a minha e a sua oportunidade de ouvir esta palavra. Talvez amanhã na internet você venha ouvir um sermão nesse texto. Talvez. Mas não vai ser a mesma, vai ser a mesma Bíblia, a mesma palavra. Mas a sua necessidade, o seu vazio hoje é um, amanhã é outro. E a palavra vai encaixar no seu coração de um outro jeito. Porque a palavra é viva e eficaz. Sendo assim, à luz do tema, como crescer mediante as oportunidades? À luz do texto, vamos então entender algumas coisas. Primeiro, só entre por portas abertas por Cristo. A série do mês que vem, portas. Já vou estar te dando fica a dica aí, tá? Nunca entre por uma porta sem antes ter a certeza de que foi Cristo que abriu para você. O verso 3 nos diz assim: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Mistério, hein? Ele é santo, ele é verdadeiro e ele tem a chave de Davi. Ou seja, ele é a própria autoridade. É ele quem abre e é ele que fecha. É ele quem diz assim: entra, ou ele que diz assim: sai. Ou fica aqui comigo, ou nem entra. Então ele tem a chave de Davi. Antes, entretanto, ele abre. Ninguém pode fechar. E também quando ele fecha, ninguém pode abrir. Portanto, chave de Davi. Vamos todos ler esse texto? Porém, olha a chave de Davi na mão do rei, do mordomo, que cuidava da chave de Davi. E essa chave aparece na igreja de Filadélfia com o próprio Jesus dizendo assim: eu tenho autoridade sobre a minha igreja, sobre o meu povo, sobre aquele que tem o selo, sobre aquele que foram selados pelo Espírito Santo. E esse sim, eu abro portas e ninguém pode fechar. Eu tenho a chave. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Qualquer outra história é a história da carochinha. Qualquer outro verdadeiro é mentira. Só tem um que é verdadeiro, só ele. Só ele, o filho de Davi, da raiz de Davi. Aquele que vem, aquele que veio, aquele que virá para levar a sua igreja. E no grande dia, ele vai abrir a porta e uns vão entrar. Eu não vou falar mais sobre porta para não queimar as mensagens do mês que vem. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, toda porta que você entrou, foi Cristo que abriu? Deu certo? Que bom, se deu, que bom. Mas quase sempre não dá.
Mas há uma outra pergunta, pastor, então como eu posso saber se é ou se não é de Cristo? Aí você precisa estar nele. Porque o texto nos diz que essa igreja estava nele e sabia que toda a porta estava aberta, era ele e entrava. Quando não era, se mantinha fiel. Irmãos, às vezes nós queremos dar um jeito, porque nós somos brasileiros, né? O brasileiro gosta de dar jeitinho para tudo. Quando a sua porta está pegando no chão, está assim arranhando, o que é que você faz? Normalmente, dá uma puxadinha e fecha a porta. Eu já fiz isso, pelo menos eu já fiz isso. Você não chama se você souber fazer, tudo bem. Se não, você tem que chamar um profissional, tirar a porta, ou fazer alguma coisa ali embaixo, tal, tirar, consertar. Mas nós fazemos o quê? A maioria, alguns, né? Dão um jeitinho. Só que com Jesus não tem jeitinho, porque só Ele tem a chave da porta. Não adianta caçar qualquer outra chave em qualquer outro lugar, não vai abrir. Eu diria que Ele não só tem a chave, Ele é a própria chave. Eis que eu estou à porta e bato. Só tem fechadura para o lado de dentro. Porque Ele poderia invadir e entrar e fazer morada, mas essa porta só tem fechadura para o lado de dentro. Só você que abre. E às vezes nós abrimos portas para coisas as quais nós não deveríamos abrir. E aquelas que nós deveríamos abrir, nós não abrimos. Porque nós somos birrentos. Paulo já diz, nós somos maus. Não cedo. Eu sou assim. Vai, síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não precisa ser assim. Entre por uma porta que Cristo abre e Ele abre. Você já entrou por alguma porta que não era para entrar? E o que você fez? E o que é mais estranho, irmãos, é que às vezes, aparentemente, vai dando certo. Depois, aquela porta vai começar a ficar estreita, fica estreita, fica estreita. Você que entrou tão folgado, agora para sair daquele engodo. Aí a gente recorre a Deus. Ô Jesus! Ô Jesus! Ele deve ficar olhando assim. Quando entrou não me chamou, agora está me chamando para... Ele não fala isso, né, irmão? Isso aí é por minha conta. Mas eu acho que deve dar uma pensada, né? Quando entrou não me chamou, agora está me chamando para poder consertar algo que você mesmo fez. Sim, irmãos, porque a vida é uma sucessão de escolhas. Nós escolhemos as portas às quais nós entramos. Ele nos dá a possibilidade. Ele abre portas lindas. E às vezes nós falamos assim, não quero. Deus está te falando nessa noite que a porta dele está aberta. A palavra dizer que as comportas dos céus estão prontas para derramar bênção sobre nós, se nós formos fiéis a Ele. Em quê? Em tudo. Segundo, sua pouca força potencializa a ação de Deus. Irmãos, é quando você se sente fraco. É aí que Deus trabalha. Você pode observar que no verso 8, o texto nos diz: conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Essa igreja, Jesus diz assim, você tem pouca força. Entretanto,
Contudo, você tem guardado a minha palavra e o meu nome. É nesse momento de fraqueza, é nesse momento em que nós achamos que não dá, que eu posso potencializar algo que está dentro de mim, que é o próprio poder de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós confiamos tanto naquilo que nós somos capazes de fazer, que nós esquecemos de entregar a Deus todos os dias o que Ele tem para fazer. Porque tudo que é pela força, uma hora a força acaba, a nossa. Lembra de Sansão? Forte, bonitão. Você acha que o que acabou com a força de Sansão? Todo mundo, Dalila. Dalila só foi uma ferramenta. Foi ele achar que ele era o cara da força. Mas a força que estava nele não era dele, era de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Use daquilo que você sabe que não pode e faça algo. Porque, irmãos, sempre quando nós estamos muito bem, muito fortes, algumas pessoas se distanciam de Deus. E quando elas estão desesperadas, quase sempre eu recebo telefonema nesse sentido. E eu penso, meu Deus, mas até ontem estava tudo bem, agora está ruim, agora procura a igreja, procura o pastor, procura o líder de célula, fica desesperado, tem que procurar mesmo, né? Porque... Então potencialize a sua força na fraqueza. O texto nos diz isso, versículo 8. Se nós olharmos para Isaías, eu acho que eu coloquei ali, Isaías 40, 29. Vamos todos ler esse texto? Ele dá força ao que não tem nenhum, aos que tem muito. Ele fala assim, vou deixar um pouquinho, deixa eles ir. Daqui a pouco ele vai pedir, Jesus. Mas Paulo fala aos Coríntios também. Vamos todos ler esse texto? E ele me disse, a minha graça agora, nesse exato momento, você é forte ou você é fraco? Alguns estão assim. Você é forte ou você é fraco? É porque, irmãos, nós temos medo ou vergonha, porque você vê tanto crente, né? Tanta gente forte, tanta gente que só vive bem, sorrindo, parece indestrutível. Você olha assim, Jesus, dá até inveja, porque eu estou derrotado, só estou o caco, Deus. Aí você olha assim, mas irmãos, não se iluda. Não se iluda, porque por trás de uma fachada há sempre uma fragilidade. Atrás de algo perfeito há sempre alguma obscuridade. E é aí que ele se revela, para te dizer assim, eu estou aqui.
eu estou aqui. Terceiro, se você quer crescer nas oportunidades, guarde os valores fundamentais. Irmãos, porque às vezes nós perdemos ou temos perdido os valores hoje. E quais são os valores? No versículo 8. Está aqui. No versículo 8. Entretanto, guardaste a minha palavra e o meu nome. A igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo assim, mesmo você tendo pouca força, você tem guardado a minha palavra e o meu nome. Eu sempre falo isso aqui, queridos, e não me canso e não cansarei de falar. A única palavra que é capaz de consertar a minha e a sua vida é essa palavra. A única palavra que é capaz de nos disciplinar com amor é essa palavra. A única palavra que, na mesma palavra que numa hora, ela traz alento para a sua alma. Quando você lê no outro dia, opa! Você diz assim, meu Deus, que é isso? Sim, porque isso aqui não é caixinha de promessa, né? Ainda que tenha milhares de promessas. Mas às vezes a gente só quer saber dos salmos. Mas os próprios salmos também têm palavras de correção, de exortação, de correção e justiça. Às vezes nós nos cansamos da palavra. E toda vez que nós entramos num momento de celebração, a palavra é o centro. Ela é fundamento da vida cristã. É a bússola que nos guia para o único caminho, o caminho dos céus em Cristo Jesus, porque Ele é o próprio caminho. São os 66 livros inspirados, os mais de 900 capítulos do Antigo Testamento, os mais de 260 capítulos do Novo Testamento. São esses livros que mudam a história de homens e mulheres, de famílias. É esse livro. É fundamento. É a palavra revelada de Deus, que quando nós lemos a palavra, é Deus falando. E quando Ele fala, Ele diz assim, Antônio, você é muito amado. Eu viro um pouquinho as folhas e diz assim, mas você precisa se arrepender. Aí eu viro um pouquinho mais e ele diz assim, mas você precisa ser transformado. Eu vou virando, eu percebo então que eu sou nada, sou pó. Então nessa noite Jesus está te dizendo assim, quer ter uma oportunidade, quer crescer, a palavra. A palavra. Não basta ler a Bíblia. A Bíblia tem que ler a sua vida. Não basta só decorar. Porque tem gente que decora versículos e amém, glória a Deus, e tem que fazer mesmo. Mas o que isso aplica à sua vida? Nada. Hoje nós vimos um vídeo, uma experiência social, se é verdadeira, se não é, mas o princípio foi extraído, pelo menos para mim. O rapaz perguntando às pessoas na rua, não é um vídeo brasileiro, se ela é cristã. E muitos, sim, sou cristão. E aí no final ele perguntou assim, cite 2 versículos da Bíblia. Aí as pessoas, todos que disseram cristãos, pelo menos naquele vídeo, não sabiam citar um versículo. Aí, claro que ele quis aparecer, né, ressaltar sobre o Corão, né? Nós falamos o Corão, mas é errado, né? E aí foi perguntar
O que você segue? Sou muçulmano, sou isso, aquilo. Aí, cite o Corão na ponta da língua. Foi impressionante, na mesma hora. Aí se teve corte, né? Se houve montagem, mas o princípio se aplica. Tem gente que já leu Harry Potter trocentas vezes, mas pergunta se leu a Bíblia hoje. Tem a coleção lá, tem a blusa, tem a varinha. Eu acho que já até tentou fazer a mandinga, mas não funcionou. Mas a Bíblia. Pastor, mas cansa. Claro. Porque quando eu estou satisfeito nele, não cansa. É ela que te alimenta. Tudo que você lê externamente, amém. Leia mesmo, tem que ler mesmo, irmãos. Como vi o vídeo hoje, quando os japoneses resolveram vir para o Brasil e começar a fazer o nosso Enem, adeus às nossas vagas. Acabou. A menina falou no vídeo, até pagode eles vão fazer melhor. É exagero, mas tudo bem. Porque eles chegam aqui e falam português. Errado, mas falam português. Para um brasileiro falar, manda, ô Jesus. Sabe por quê? Uma palavrinha, disciplina. Nós não somos disciplinados, não somos, irmãos. Nós começamos as coisas e deixamos pela metade. Se eu perguntar aqui, quem terminou o ensino médio? Quem terminou a faculdade que começou? Ah, mas eu tranquei por quê? Por nada, preguiça. Hoje tem várias formas de estudar, deixar por conta do governo, não sei das quantas, pagar depois que você concluir. Depois de 2 anos começar a trabalhar, que você pode pagar e vai pagando as prestações suaves. 60, 200 vezes até Cristo voltar esse negócio. Mas tem que pagar, tá? Porque senão já era o seu nome. E vou concluir. Palavra. E outra coisa, o nome de Jesus. Irmãos, quando alguém olha para mim, para você, ele tem que ver um nome. Não é o nome do Antônio. Tem tantos Antônios. Tem que olhar e enxergar Jesus. Essa igreja, mesmo sendo fraca, ela se mantinha fiel à palavra e ao nome de Jesus. Numa igreja, numa cidade de influência grega, ela se mantinha fiel ao nome de Jesus. É Jesus quem salva, tá? É Ele. Foi o único da história que morreu, ressuscitou, voltou para contar a história. E ainda disse que vai voltar de novo. O resto é história de carochinha. Ele ainda diz nesse texto, versículo 11. Venho em breve, viu? Por minha conta. Imagine, versículo 11, para a igreja da Filadélfia. Venho em breve. É uma afirmação. Ele revela-se a João e diz assim, eu estou vindo. Então, no nome de Jesus, você pode passear na vida. Porque tem gente que acha que a vida está a passeio mesmo, né? Mas Jesus vai voltar, queridos. E eu falo assim, Jesus, as minhas orações, o Senhor pode tirar muitas coisas, mas não me tira a oportunidade
de todos os dias te adorar, estar com o Senhor. Porque, queridos, tudo que nós temos não pode ser comparado ao todo que Ele é. Se alguma coisa preenche sua vida mais do que Jesus, então você ainda não conheceu Jesus. Sabe que eu passei 15 dias fazendo algumas reflexões e eu concluo, porque eu não concluo quase nunca. Fui em Alfredo Chaves, fui em outra comunidade. Mas sabe que o lugar que você quer estar, que você gosta de falar, o pastor fala demais já mesmo, né? Sabe o que queima no teu coração? Quando você não fala, parece que não aconteceu nada. É falar de Jesus. É falar de Jesus. Se falar de Jesus é a mesma coisa para você todos os dias, então no nome de Jesus, não pode ser. Há tantas coisas nessa carta. Em breve eu vou vir. Verso 11. Ele diz assim: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quantas vezes, irmãos, nós não valorizamos o que já temos, o que já conquistamos? Depois que nós perdemos, nós valorizamos. Ah, como era tão bom. Hoje eu estava ouvindo no nosso momento de cozinha, né, amor? Que eu cozinho bem, né? Eu estava ouvindo o Paulo Vassalo. Acho que é isso, Paulo Vassalo. Irmãos, ele fez uma canção família, falando da infância e de estar com os pais. E aí sempre me lembro do meu pai. O texto nos diz: breve virei. Retome, valorize o que você já tem. Valorize o que você tem. Para quando você ter aquilo que você sonha, você valorizar ainda mais. Porque nós sonhamos em ter alguma coisa e não valorizamos o que já temos e já possuímos. Ah, eu gostaria de ter tal coisa, eu gostaria de ter. Antes de você ter, eu e você precisamos ser. Porque o texto diz: alguém pode roubar sua coroa. Enquanto você não valoriza o que você tem, está querendo aquilo que ainda não possui, alguém pode vir cá e pegar aquilo que você já conquistou. Já viu aquele negócio assim que a traça veio e levou? É porque às vezes nós estávamos de olho em outra coisa e não valorizamos o que já tínhamos. Em breve virei. Então, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, será que eu e você temos valorizado as oportunidades em Deus? O texto sempre termina: ao vencedor. As 7 igrejas terminam desse jeito: ao vencedor. Ao vencedor darei isso. Ao vencedor darei isso. Ao vencedor darei isso. Essa noite é mais uma oportunidade que Deus está dando para os vencedores. Será que você vai pegar essa oportunidade ou vai esperar uma próxima, se houver? Eu quero orar por sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos. No nome do Senhor Jesus. E nessa noite, ore ao Senhor Deus falando: Pai, me dá forças, Deus, em minha fraqueza, para que no nome do Senhor Jesus eu cresça e ouça do Senhor: você tem guardado a minha palavra, você tem guardado o meu nome.
E Ele vai dizer para você: o vencedor pode entrar pela porta. Aquele que persistiu e insistiu pode entrar pela porta. Porque depois que eu fechar a porta, ninguém vai entrar. E se você também nessa noite entrou por alguma porta, porta de relacionamento, casamento, namoro, noivado, porta de emprego, alguma porta que você sabe que não era a porta de Deus e mesmo assim você entrou, talvez seja a sua oportunidade de corrigir, mas mesmo assim vai colher os frutos dessa escolha, no nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, exaltado e glorificado seja o Teu nome, meu Deus. Glorificamos o Teu nome nessa noite. Te agradecemos, Deus, por Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra sempre fala aos nossos corações. Que essa palavra encontre um lugar, uma morada, e que haja transformação necessária em cada coração nessa noite. Sei, Pai, que às vezes entramos por portas as quais o Senhor não permite, mas nos dê, Deus, a oportunidade nessa noite de corrigir as nossas escolhas. Assim eu oro, Deus, por Tua palavra, agradecendo, Deus, a Tua palavra, no nome santo